situação do STF, no caso do Banco Master, ela é aterradora, tá? É uma situação que demanda, vou colocar aqui, né, um país sério, esses ministros todos caíam. Em um país sério, esses ministros todos caíam. A República Nossa não faz absolutamente nenhum sentido mais. Vamos lá, meus queridos amigos, eu já vou começar direto ao ponto sobre a questão dos últimos desdobramentos do Banco Master, tá? Porque vocês estão vendo que esse escândalo tá maturando aos poucos, ele vai maturando, vai subindo. Os envolvidos estão, vamos dizer, cada vez mais envolvidos, os números são cada vez mais assustadores, e nada acontece feijoada, né? E nada acontece feijoada porque, vamos ser bem direto, eu vou começar já a live já entregando o final de tudo. Nada acontece feijoada porque absolutamente todo mundo que importa na República está na folha de pagamentos do Banco Master. E eles estão na folha de pagamentos do Banco Master de maneira, vamos dizer, absolutamente autônoma, tá? Ninguém ali foi, oh meu Deus, entrou esses 30 milhões de reais no meu bolso para eu não falar do Banco Master. Não, tudo bem, né? Vai que, né? O meu bolso é fundo. Cara, é bem simples. Todo mundo sabia o que estava fazendo, todo mundo que foi comprado, todo mundo participou disso. Eu acho muito engraçado que outro dia tava a Gabriela Prioli defendendo o Banco Master, ela que trabalhou para um dos advogados, um dos escritórios de advocacia mais, vamos dizer, hypados, leitores de livros de São Paulo, que é o Toron, e ele também está envolvido no universo do Banco Master. Que curiosidade, pode ser que seja uma mera coincidência, sério, Rafa Almeida Rizzo? Ela que é muito amiga do Augusto de Arruda Botelho, formado na Unip, não sabia, né? Ele que paga de intelectual, formado na Unip. Então, formado na Unip, pegou... estava num avião, ele que trabalha, né, agora tá advogando pra turma do Banco Master, pegou um avião, viajou junto com o Toffoli, né, como se fosse a coisa mais normal do mundo, um advogado de defesa do caso viajando com um juiz que deu uma canetada absolutamente obscena em favor do Banco Master. Tá? Descobriram a turma da operação da PF que o Alexandre de Moraes, através da esposa dele, vamos botar aqui, a esposa dele que não tem nenhuma relação profissional com ele, é apenas uma mera coincidência, ela recebia, havia um contrato de 130 e poucos milhões de reais, 120 e poucos milhões de reais, é um pouco assustador, meus queridos amigos, e é assustador e as pessoas vão, né, normalizando porque o brasileiro está absolutamente anestesiado, ou seja, temos o maior escândalo de corrupção da história acontecendo, aí de um lado, né, eu sei que eu não vou esperar nada da esquerda, né, mas a esquerda tá falando em, o Lula vai ser reeleito, né, o Painho tem um plano, e o bolsonarismo falando em anistia de um débil mental, tá? E aí, como essas forças, elas dragam a energia cívica do brasileiro, a energia cívica nossa é dragada pra isso, as pessoas não estão fazendo absolutamente nada sobre o Banco Master. Eu posso falar pra vocês, Renan, se vocês não chamam a manifestação, ninguém vai. A população tá anestesiada. A polarização fez com que as pessoas perdessem uma capacidade objetiva de julgamento da gravidade das coisas. Então, objetivamente, as pessoas deveriam olhar pro caso do Banco Master e falar, ok, se tem algo que merece que a gente vá pra rua, é isso. Ok? Tá todo mundo envolvido do STF, é os maiores grupos políticos do Brasil, alguns dos maiores grupos empresariais do Brasil. Temos que ir pra rua. Mas não, porque como as pessoas passaram a relativizar tudo isso, né? E aí se você é de direita, o seu cara de direita pode roubar, e se você é de esquerda, o seu cara de esquerda pode roubar, você meio que ficou meio que, essa história não... Né? História não atende meus desígnios e meus interesses. E se eu for falar em termos de faccionalismo, isso faz sentido, porque quando a gente olha, né, e começa a falar sobre o que virou a política no dito ocidente, nas ditas democracias ocidentais pós-redes sociais, a gente caiu num exercício de faccionalismo que precisa ser absolutamente cínico em si. Porque você precisa apenas que sua facção vença. Você não precisa que a sua facção seja virtuosa. Então, se sua facção rouba, sua facção apronta, sua facção ela cruza certas linhas que não devem ser cruzadas, você vai fingir que nada aconteceu e você vai fazer piadas tentando justificar. E aí você vai apontar as incongruências, erros e roubalheiras da facção contrária. Os problemas do faccionalismo puro e simples é que a objetividade ela desaparece. E quando a objetividade desaparece, aí, vamos dizer, vira um vale tudo, e é um vale tudo cínico, mentiroso, e todos meio que saem perdendo, tá? Então, há um elemento aí em que você precisa ganhar a guerra faccional, ou seja, o nosso bloco político, ele precisa, por exemplo, derrotar o bolsonarismo e o petismo, mas você não pode se tornar, vamos dizer, em si parte do problema. E esse é o problema, geral. Então nada está acontecendo, porque todos os blocos aí, eles estão, vamos dizer, assumidamente cínicos, eles estão desavergonhadamente picaretas, e como, vamos dizer, esse escândalo do Banco Master, e aí há uma, vamos colocar aqui, há uma sabedoria por parte do Vorcaro e companhia em ter comprado todos os agentes políticos, né? A partir do momento que todos estão envolvidos, então ninguém pode falar nada. Então um bolsonarista não pode apontar o dedo para um petista ou para o STF, assim como o STF não pode apontar o dedo para um bolsonarista, e assim como um petista não pode apontar o dedo para o STF. Tá todo mundo meio que de mão dada, em maior e menor grau. Eu diria que hoje, tá, desses blocos políticos majoritários, o mais atrapalhado, o mais escangalhado nessa história é o STF. A situação do STF, no caso do Banco Master, ela é aterradora, tá? É uma situação que demanda, vou colocar aqui, né, um país sério, esses ministros todos caíam.
Em um país sério, esses ministros todos caíam. A República nossa não faz absolutamente nenhum sentido mais. Falar que é tudo normal, você me desculpa. Né? Não é. É uma situação absolutamente anormal. É uma situação de anomia. E ela mostra outra coisa, tá? Vamos cair aqui, né? Atenção, Nando Moura, vem aqui, vem pra live, vem ver, tá? É uma situação que quando a gente passa a puxar aquela própria leitura do Curtis Yarvin, tá? Sobre essa coisa da tripartição dos poderes, é meio bobo, porque a tripartição dos poderes parte de uma ficção, que é a ficção de que os poderes, de fato, eles vão ficar restritos às suas funções, eles vão ter todos os poderes, vamos dizer, uma noção, vamos dizer, comum de nação, e aí, né, eles vão só ficar fiscalizando. Mentira. Aqui virou uma guerra de todos contra todos, e os poderes em si passam a disputar uns com os outros essas posições. Então é uma guerra faccional, não do ponto de vista meramente ideológico, mas é uma guerra faccional também do ponto de vista dos poderes da estrutura tripartite do poder estatal, aquele modelo do Barão de Montesquieu, que em alguma medida está falido também. E não está falido só no Brasil, ele está falido no dito Ocidente inteiro. Um dos problemas que o Ocidente vem enfrentando, desculpa fazer essa pequena digressão aqui, é que na competição com a Ásia, a Ásia leva vantagem porque o poder executivo ele é muito capaz, então ele realiza coisas. Então você vê assim, as cidades chinesas acontecendo, investimentos em infraestrutura, transformações sociais, transformações humanas. O poder executivo executa, enquanto aqui no nosso, né, no nosso universo aqui, todo mitigado, as ações são mitigadas entre os poderes. Então, é frágil. E nós vamos precisar discutir isso. Qual é o papel dos poderes? Como a gente empodera o poder executivo para que as coisas voltem a acontecer? Ou o dito Ocidente vai pro buraco, como está indo. O tal do dito Ocidente meio que foi pro buraco. Tá? Eu cheguei dessa volta nessa parte sobre a China, poder executivo, Ocidente, modelo mitigado, porque, né, no fim do dia, né, alguém vai falar que o Brasil é uma república federativa minimamente funcional, que há a tripartição dos poderes? Não há nada disso. Não há nada disso. E vivendo nesse caos que nós estamos vivendo, tá? E assistindo essas coisas, você vai precisar de fato de alguém de fora que vai chegar lá e vai, através do poder executivo, botar ordem na casa. O senhor Alexandre de Moraes, né, é um leitor de Carl Schmitt, e ele reinterpretou Carl Schmitt substituindo o poder executivo pelo poder judiciário, né, no sentido de que num momento de crise, o Carl Schmitt dizia a autoridade vai emanar de algum lugar, e para o Carl Schmitt a autoridade deveria emanar do poder executivo, justamente para você resolver essas questões de crise. E isso foi desenhado por ele numa época ele, vamos dizer, ter um envolvimento um pouco maior com aquela turma que tem bigode e usa, né, aquelas roupas e se desfilava daquele jeito, né. O Carl Schmitt, ele temia a ascensão não só da turma do NAZISMO, mas também os comunistas, né, um período né, muito deflagrado de conflitos ideológicos muito radicais que tinham na Alemanha, na República de Weimar. Então, ele achava que o poder executivo em algum momento ia ter que, para resolver essa crise, né, exercer autoridade. Não rolou. O Alexandre de Moraes é um leitor disso, e ele tratou o poder judiciário como fonte de onde a autoridade emanava, e o judiciário iria resolver essas crises. E foi assim que eles concentraram muito poder. Só que essa concentração de poder veio acompanhada também de uma volúpia por outras coisas, porque não é normal escritórios de advocacia de parentes de ministros do STF ficarem fazendo negócios por aí na mão cara de... Não é normal. Falar que isso é normal, a pessoa tá completamente maluca. Todo mundo sabe que é normal, todo mundo sabe que esses caras estão com superpoderes, todo mundo sabe que se você começar a falar o que esses caras estão fazendo, você vai preso, você vai em cana, você é perseguido, todo mundo sabe. Falar que, né, todo mundo sabe. E aí, vamos pegar aqui, cadê os outros candidatos falando disso? Repararam isso? Cadê os outros pré-candidatos? O Tarcisião aí, né, ficou vendo os caras falando, meu candidato é o Tarcísio. O Tarcisião tá falando isso? Flávio Rachada Bolsonaro, o vagabundo do Rachadinha, tá? O ladrão do Lula se beneficia, por enquanto, tá? De uma aliança conjuntural com esses membros do STF. É uma aliança conjuntural que eles usaram pra ferrar o Bolsonaro, pra andar com algumas coisas, mas tem uma crise contratada entre STF, especialmente Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes e Lula, já. Vai ter treta aí entre eles, tá? E os outros eu nem sei dizer, né? O que o Ratinho pensa. O Zema nem pensa nada, o Zema é um bobo, né? Mas retornando aqui pra vaca fria. Esse é um problema que alguém vai ter que tocar, alguém vai ter que endereçar, e assim... Vamos tentar fazer da melhor maneira possível. Vamos colocar, vamos dizer, o gênio de volta na lâmpada, assim, da maneira mais suave possível. Mas o gênio vai ter que voltar pra lâmpada. Ou você não tem país. Porque, vamos lá, o STF concentrou poder e, assim, ele concentrou, aí ao concentrar poder ele derrubou prerrogativas do legislativo, prerrogativas do poder executivo, começou a fazer controle de constitucionalidade sobre tudo. E aí, no fim do dia, né, de maneira curiosa,
eles acabaram também se seduzindo pelos excessos do poder, porque todo mundo se seduz pelos excessos do poder. E aí, né, tá aí, esses contratos, essas coisas, isso não é normal. Isso não é normal. Falar pra mim que isso é normal, o que tá acontecendo envolvendo o judiciário e o Banco Master é anômalo, é doentio. É doentio, é coisa de república que acabou. E assim, galera, a república acabou. Não existe república federativa do Brasil, isso é uma ficção. Isso é só um arranjo aí que tá nos governando, e é um arranjo, é um joguete de poder entre esses elementos. Um joguete que não se sustenta. E mais, não se sustenta porque tá acontecendo algo, tá? E eu vou repetir algo que foi me dito aí por um membro, o membro mais inteligente da dita Faria Lima. Não vou dar nomes aqui, tem que ser uma pessoa... Mas é um sujeito inteligente. O cara mais inteligente da dita Faria Lima. Ele falou, existe uma guerra entre o Brasil institucional e o Brasil não institucional. E como o Brasil institucional, na prática, ele é frágil e tal, o não institucional avança. Então, na falta de boas lideranças partidárias, porque as lideranças dos partidos ideológicos no Brasil não existem, as lideranças não institucionais, né, os Ruedas, os Ciro Nogueiras que fazem negócio com o Banco Master avançam, e avançaram demais. A corrupção, ela avançou novamente na política após Lava Jato pra caramba, tá? Se as instituições também não resolvem os problemas ligados a crime organizado e tal, o crime avança, que é o Brasil não institucional. E aí o crime avançou num ponto que ele já chegou lá. Comando Vermelho e PCC chegaram lá. O PCC está no jogo. E aí, se eles, a ponto de ter relações, você vai cavucar, você vai achar relações entre o PCC, a parte financeira do PCC e o Banco Master também. Tá? Então, tá tudo lá. Fingir que isso não está rolando negar, né, a realidade. O problema é que esse Brasil não institucional, ele vai acelerar a corrosão e destruição do Brasil fictício, da República de 88. A República oriunda dessa Constituição doente, a República acabou. Vamos ser honestos. Aí a gente pode fingir que não acabou, chegar ao poder junto ao Partido Missão e a gente fazer uma reformona constitucional, aí pegar esse defunto que tá fedendo, que é o da Constituição de 88, e aí, né, chega lá... Você já assistiu o filme Morto Muito Louco? Que é um morto que começa a tocar umas músicas caribenhas e ele ficava dançando. É um morto. É meio que um morto muito louco. A gente bota a música caribenha de fundo, aí o morto muito louco vai dançando. Tá? A gente pode fazer isso. Ou pode fazer uma Constituição do zero. O correto é meio que a gente vai fazer uma Constituição clean, pequena, super enxuta do zero. Tá? E aí com essa Constituição clean, enxuta, você põe todo mundo no seu devido lugar e a coisa segue. Sendo bem sincero com vocês, né? O jogo aí, né, esse jogo político intrincado, ele tem que se resolver através de um novo pacto. E o novo pacto pode ser assim, o documento constitucional, ele é o remendo que você pode fazer ou ele é a novidade que pode surgir. Mas o pacto, acima de tudo, que tem que ser resolvido é o pacto político. Ou seja, o sistema de relação de forças. Ou melhor, a facção que vai vencer o jogo, tá? É óbvio que tem que ser isso. Qualquer pessoa inteligente entende isso. Qualquer pessoa que fala de poder enquanto poder entende isso. Ficar fingindo que é outra coisa é ficar caindo na ilusão, por exemplo, que o Augusto de Arruda Botelho, formado na Unip, tá? O Augusto de Arruda Botelho, formado na Unip, é um jurista preocupado com a democracia. O cara era advogado lá da turma de todos os escândalos ligados a Lava Jato. Aí ele depois passou a ser advogado da turma do Banco Master. Ou seja, tem uma super relação próxima com o ministro da Suprema Corte. E depois vai falar de direitos humanos. Não, olha só, o Estado de Direito. Que Estado de Direito? Ele é o próprio vírus do Estado de Direito. Então, essa turma aí que fica vomitando coisas, essa turma tem que ser só derrotada, tirada da frente. E nós precisamos criar uma nova correlação de forças. Essa correlação de forças necessariamente tem que se dar com um protagonismo do Poder Executivo. Tem que ter protagonismo do Poder Executivo. O protagonismo hoje existe, é do Poder Judiciário, tá? E, aqui, só pra lembrar aqui, ó. Augusto de Arruda Botelho foi anunciado como secretário nacional de Justiça do governo de Luiz Inácio Lula da Silva em dezembro de 22 e empossado pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, em janeiro de 23. Então vamos pegar, esse cara foi trabalhar no governo Lula, era do grupo Prerrogativas, ajudou a destruir a Lava Jato, e agora ele faz lobby com o Banco Master andando de avião com um amigo, foram amigos, né? Viajar de jatinho, fala isso aí assim, né? É óbvio que essa república acabou. Nesse novo pacto tem que ser feito, coisas têm que ser resolvidas. Vamos lá, pacto federativo, um novo sistema relacional entre os estados improdutivos com os produtivos tem que ser desenhado, tá? Todo mundo sabe que uma das razões pela qual o Brasil não funciona é esse pacto federativo absolutamente doente. Destruição das facções e restabelecimento da ordem no Brasil. Regras simples, diretas e claras para se trabalhar, desde a contratação de uma pessoa, a demissão dessa pessoa, desde os impostos e a forma dos impostos que você vai pagar.
Tá? Desde as regras para você abrir e fechar o negócio, desde as regras para você poder fazer uma determinada obra, tudo isso tem que ser muito simplificado, muito simplificado. Nós temos que diminuir o sistema de justiça e acabar com os privilégios do sistema de justiça. Só em fazer isso, galera, só de fazer essas coisas que eu coloquei aqui, ou seja, um arranjo que favoreça um lado e este lado assumir o poder, o Brasil vai andar, esquece, o Brasil vai andar para os próximos 50, 100 anos, o Brasil será um dos 5 maiores PIBs do mundo, o Brasil será uma das 5 nações mais importantes do concerto internacional das nações, que seria Brasil, Estados Unidos, China, Índia, Rússia. São esses 5, tá? Cada um líder de mais ou menos um bloco. Tá, e aí com seus alinhamentos específicos. O Brasil nasceu pra ser top 5. E aí você fica blackpillando, você, ai não, o Brasil já era um bostil. Que país é um bostil que, neste momento da história, tem condições concretas de ser uma das 5 nações mais importantes do mundo, Riso? Falar que isso é um país eco é desistir demais. Lógico que nós estamos fazendo de tudo para ser um país eco, porque nós, especialmente nossas elites e grande parte da população, tem uma mentalidade de país eco. A gente tá com uma mentalidade de país eco. Só que assim, a história tá avançando e a posição que nós estamos, inclusive os erros que nós adotamos ao longo dos últimos anos, se tornaram forças. Eu digo isso. A gente vai ver uma grande centralização e a tecnologia ela é amiga dessa centralização, porque ela consegue, como eu posso colocar, melhorar os processos. E aí um sistema centralizado, um exemplo é o SUS, ele vai, vamos dizer, se beneficiar muito com isso. Então o uso da tecnologia e da inteligência artificial vai tirar inclusive gargalos, desvantagens que a gente tem por conta do sistema centralizado que o Brasil tem de Estado. O Estado ele está presente em tudo. E aí vai virar uma vantagem. Então a gente vai ter desvantagens que vão virar vantagem. Só que aí a gente tem território, tem ainda população abundante. Assim como nós não usamos o nosso potencial de recursos naturais aqui, né, que é abundante no Brasil, nós também não usamos o potencial de recursos humanos. Tá? E aí você fala, como assim? Por exemplo, eu tive lá em Saboeira, a viagem que eu fiz lá pro Ceará. Cara, eu vi as pessoas ali, eu conversei com as pessoas. Naturalmente, aquelas pessoas têm uma educação muito precária. A escola, tudo isso, né? A cultura de trabalho, a cultura burguesa de trabalho moderna não chegou lá. As pessoas estão alheias a tudo. Aquelas pessoas não são idiotas, gente. Aquelas pessoas são só um capital humano que não foi devidamente lapidado. Então aquelas pessoas podem entregar muito mais do que elas realmente entregam. Elas têm condições diretas de fazer isso. Não há nada que as impeça de, vamos dizer, se tornarem altamente produtivas, tá? Então, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos capacitar, usar a tecnologia e tirar essas amarras que o Estado tem para fazer com que as pessoas sejam mais produtivas e mais capazes. Ponto. Gostou deste vídeo? Curta e compartilhe. Para receber os próximos vídeos, se inscreva no canal República da Missão. Nos vemos no próximo vídeo.